No silêncio frio da mansão, ela varria o chão como se também fosse invisível, cada passo dela ofuscado pelo peso do desprezo. A faxineira, de rosto cansado e mãos calejadas, sentia o olhar cortante do patrão que, do alto da escadaria, lançava palavras duras sem sequer olhar nos seus olhos. Não é da sua conta, ele dizia secamente, sempre que ela ousava questionar ou tentar entender o que se passava naquela casa imponente. A humilhação não vinha somente da falta de voz, mas da certeza de que ali ninguém havia como gente, apenas como sombra. Até que naquela tarde cinzenta a curiosidade e o desespero a levaram ao quarto proibido, um lugar trancado e sussurrado com medo, onde ela encontrou uma pequena caixa escondida atrás do espelho, dentro, uma câmera secreta, um olhar silencioso para um mundo que lhe fora negado. Ao apertar o play, imagens cruas e impiedosas começaram a revelar a verdade oculta, cenas de traição, abuso e silêncio cúmplice, que colocavam o próprio patrão sob suspeita, mas também insinuações de algo bem mais sombrio escondido atrás da fachada de poder da família. A partir daquele instante, a casa deixou de ser apenas uma prisão de serviço para se tornar o epicentro de um segredo que poderia reescrever tudo que ela e nós julgávamos saber sobre justiça, verdade e quem realmente detém o poder na escuridão. No silêncio opressivo do amanhecer, quando a mansão ainda dormia sob a névoa espessa da madrugada, ela já estava de pé, vestindo o uniforme surrado que parecia fundir-se à sua pele cansada. A faxineira caminhava entre os corredores largos e frios daquele lugar imponente, cada passo seu quase inaudível sobre o piso polido, como se sua presença pudesse ser facilmente apagada, e era mesmo. Para quem morava ali, para aqueles que mandavam e decidiam, ela era uma sombra, um vulto silencioso que servia apenas para cumprir tarefas invisíveis, sem jamais questionar, sem jamais ocupar espaço. Seu nome poucas vezes era chamado. Quando era, vinha acompanhado de ordens ríspidas ou olhares atravessados que a faziam encolher, como se a cada palavra rude penetrasse um pouco mais fundo em sua carne e nos ossos já gastos. Ela tinha mãos calejadas de tanto esfregar o chão, de carregar o peso do que ninguém queria tocar, e um rosto marcado pela vida dura, onde os anos haviam gravado a dor silenciosa que carregava. Mas o que mais machucava não era o esforço físico, era a sensação constante de ser invisível, desprezada, menos que ninguém. Desde menina aprendeu a não fazer perguntas, ou melhor, aprendeu que não deveria fazê-las naquele mundo dos ricos e poderosos. Acreditava que seu destino era esse: trabalhar, calar-se, aceitar a ordem imutável das coisas. O amor para ela era uma palavra distante, quase um luxo inalcançável. Seu coração, embora teimasse em pulsar esperança, estava emparedado por tantos anos de humilhação e desprezo que mal podia reconhecer a si mesma além do uniforme cinza e da escova que nunca descansava em suas mãos. Naquela manhã, como em tantas outras, ela varria o salão principal com a cabeça baixa, alheia aos olhos que a observavam de cima, através das janelas espelhadas que refletiam uma vida para a qual ela jamais pertenceria. Sua respiração era curta, o medo era um companheiro constante, medo do patrão severo que patrulhava a casa como um rei injusto em seu castelo, medo dos outros empregados que, por terem se conformado ou por medo maior, participavam sem dizer uma palavra. O medo, no entanto, não era o único sentimento que a moldava, havia também uma resignação dolorosa, uma aceitação amarga da invisibilidade, como se fosse parte do chão que ela limpava. Ela se perguntava, às vezes em silêncio, se algum dia alguém a veria de verdade, se alguém conseguiria enxergar aquela mulher pequena e calada para além do uniforme e das tarefas domésticas. Era um desejo tão tênue que mal ousava admiti-lo até para si mesma. O mundo lá fora parecia distante e cruel. Dentro da mansão, o mundo era um silêncio pesado, estrelado de sussurros e portas fechadas que nunca se abriam para ela. O patrão, um homem de presença gélida e olhar impenetrável, era a personificação daquele poder distante e inalcançável. Ele não precisava levantar a voz para fazer com que todo o ambiente se curvasse à sua vontade. Bastava um gesto, um silêncio cortante, para que a opressão se instalasse. Quando cruzava seu caminho, o que via nos olhos dele era um desprezo tão natural, tão enraizado, que parecia que a faxineira jamais tinha sido feita para sonhar ou questionar. Não é da sua conta, ele costumava dizer, e aquelas palavras ecoavam por toda a mansão como um comando silencioso para que ela permanecesse contida, invisível, inferior. Mas naquele dia havia algo diferente no ar.
uma inquietação que ela não conseguia nomear. Havia um peso invisível que a fazia olhar para os cantos escuros da casa com uma mistura de medo e curiosidade, como se o próprio ambiente lhe sussurrasse segredos que ela ainda não estava pronta para ouvir. A prisão de silêncio começava a rachar em sua alma, ainda que ela não soubesse o que viria a seguir. Enquanto passava o pano nas mesas de madeira polida, seus pensamentos vagavam para o passado e para seu presente de invisibilidade. Ela lembrava dos momentos em que, no silêncio da noite, chorava sozinha, longe dos olhos de todos, carregando o peso das humilhações pequenas e grandes que a reduziram a menos do que era. Sabia que ali dentro, aquela mansão com seus lustres cintilantes e corredores infinitos, ela não passava de um objeto, uma peça descartável na engrenagem de uma casa que se mantinha em pé por causa da opressão que sustentava. E, no entanto, havia algo dentro dela que resistia. Um fio tênue de esperança, escondido sob as camadas de medo e resignação. Um desejo mudinho de que a vida poderia ser diferente, de que a justiça poderia existir mesmo para quem começava a vida invisível e humilhada. Mas naquele momento, naquela manhã cinzenta, ela era apenas a faxineira que varria o chão da mansão com a cabeça baixa, tentando, a cada passo, não se perder completamente na escuridão que a envolvia. Mal sabia ela que, em breve, algo iria mudar para sempre. Algo que a puxaria para fora daquela invisibilidade forçada e a colocaria cara a cara com a verdade cruel que suas mãos sempre limparam, mas que nunca ousaram tocar. Por enquanto, ela enxugava o suor da testa, respirava fundo e tentava se convencer de que o mundo era exatamente como parecia, um lugar onde a dor calava e o poder esmagava. Mas lá no fundo, bem escondido no silêncio de seus pensamentos, uma pequena voz começava a se formar, sussurrando que talvez, só talvez, aquilo não fosse o fim da sua história. Ele surgiu nas escadas como uma sombra imensa, uma presença que parecia sugar o ar ao redor, tornando o ambiente instantaneamente mais denso, mais frio. O patrão da mansão não precisava gritar para impor sua autoridade. Sua voz, quando soltava-se, era seca, quase cortante, feita para calar qualquer tentativa de contestação antes mesmo que nascesse. Seus olhos, de um cinza opaco, não se demoravam em nenhum rosto. Olhavam através de tudo, como se vissem apenas vultos indistintos. Sombras menores que não mereciam sequer a atenção de um olhar verdadeiramente humano. O silêncio que lhe seguia não era um silêncio de paz, mas de medo, um silêncio carregado com o peso do poder absoluto e da opressão silenciosa. A faxineira, no seu canto habitual, sentiu a corrente gélida da presença dele atravessar o cômodo como se fosse uma lâmina invisível. O corpo dela se encolheu ligeiramente, não pela altura do homem, mas pela aura implacável que o acompanhava e que parecia engolir tudo ao seu redor. Ele era o mestre daquele espaço, o senhor daquele universo silencioso, e sua autoridade era exercida sem esforço, como se fosse um direito adquirido desde o nascimento. Não havia espaço para dúvidas, para questionamentos ou, pior ainda, para a esperança de mudança. O homem caminhou com passos firmes, o peso dos sapatos no chão polido ecoando um som seco e definitivo, como se cada passo fosse um decreto que não admitia recusa. Passou direto pelo corredor sem desviar o olhar, mas sua sombra se estendeu pelas paredes, percorrendo cada quarto, cada canto, cada objeto que a faxineira cuidadosamente tratava como se fossem parte de uma vida que não lhe pertencia. Seu olhar, apesar da frieza, parecia carregar uma censura sutil, uma reprovação velada que a fazia sentir-se menor, menos humana, uma invisível carregada de culpa apenas por existir naquele espaço. Quando finalmente parou à porta do seu escritório, com um gesto brusco e sem qualquer cerimônia, ele fechou a porta atrás de si, um sinal claro de que ali não havia lugar para a presença dela, para seus pensamentos ou perguntas. Era um universo selado, uma fortaleza onde o silêncio era guardado a ferro e fogo, e onde ela jamais seria convidada a entrar. E mesmo à distância, a faxineira podia sentir o peso daquela exclusão, não apenas física, mas algo que atravessava as camadas do seu ser, deixando marcas invisíveis de humilhação e desamparo. Porém, sob aquela carapaça de dureza, havia fragmentos de algo que fugia à compreensão imediata de quem observava de fora. Um olhar meio desviado, um momento quase imperceptível de hesitação quando ele cruzava com um espelho na parede, um gesto rápido e quase imperceptível com as mãos, como se escondesse segredos não revelados. Eram detalhes mínimos, sutis rachaduras na fachada inabalável do homem que o silêncio transformava em tirano.
Pequenos sinais que para a faxineira passavam despercebidos na pressa e no medo, mas que mais tarde mostrariam ser peças importantes numa trama muito maior do que o simples exercício do poder autoritário. Ninguém conhecia a fundo a história daquele homem. No mundo da mansão, sua imagem era moldada por convenções rígidas de opressão e controle, uma figura quase mitológica que impunha medo com um simples gesto ou palavra. Mas, nos corredores mais silenciosos e nas sombras que ele parecia evitar, havia uma tensão contida, uma inquietação que se manifestava em olhares furtivos dos empregados, em sussurros entre portas fechadas, em comportamentos desconexos que indicavam que nem tudo era tão simples quanto parecia. Era como se dentro daquela figura austera e impenetrável houvesse algo mais, algo que ele se esforçava para esconder, não apenas do mundo, mas talvez até de si mesmo. Naquela manhã, enquanto ele passava pelo salão principal, os empregados baixavam a voz, diminuíam os movimentos, como se uma tempestade estivesse prestes a despencar. O patrão era uma autoridade que nunca se questionava, uma presença que esmagava a vontade sem utilizar palavras. Sua postura rígida e seus olhos duros eram suficientes para que qualquer esperança de contestação murchasse antes mesmo de nascer. Ele era o símbolo da opressão dentro daquela mansão, aquele que mantinha todos sob controle, e para a faxineira, ele era o rosto visível do silêncio que a aprisionava. Mas mesmo tão imponente, ele não parecia o verdadeiro inimigo. Por trás daquele olhar gélido, havia uma sombra que se estendia além do seu alcance, uma força invisível e poderosa que controlava as marionetes da casa e do sistema que a sustentava. O patrão era ao mesmo tempo carrasco e prisioneiro de um jogo muito maior, um jogo onde segredos eram moeda e poder era a única verdade incontestável. A faxineira o observava de longe, sentindo-se pequena diante daquela figura colossal que dominava seu mundo com palavras duras e gestos frios. Ela carregava no peito o peso de todo o desprezo que ele derramava silenciosamente, uma ferida aberta que só aumentava a cada dia de trabalho e submissão. E enquanto ele se afastava, deixando atrás de si um rastro de temor e silêncio, ela sabia que sua luta não seria contra aquele homem apenas, mas contra o sistema invisível que ele representava, um sistema que se alicerçava em mentiras, medo e uma dor calada que consumia lentamente a vida daqueles que não tinham voz. A mansão, com seus corredores intermináveis e paredes que parecia ouvir até mesmo o menor sussurro, guardava segredos que nem mesmo o patrão conseguia controlar por completo. E embora ele se apresentasse como senhor de tudo ali, a verdade começava a se arrastar pelos cantos escuros, pronta para ser descoberta por aqueles olhos que antes só enxergavam o chão, aqueles olhos cansados, mas curiosos, que agora já tinham visto demais para jamais voltar a ser os mesmos. Na penumbra daquele corredor longo e silencioso, onde o ar pesado parecia prender cada respiração, a faxineira movia-se com cautela. A rotina matinal, repetitiva e quase mecânica, a fazia percorrer a mansão como uma sombra, invisível aos olhos da família e dos outros empregados, mas não daquilo que estava oculto. Havia um quarto que jamais deveria ser aberto, uma porta trancada à chave, um espaço proibido envolto em rumores abafados e olhares que evitavam qualquer curiosidade. Até aquele momento, ela nunca ousara cruzar aquele limite. Mas dentro dela, um misto de inquietação e uma necessidade silenciosa começaram a crescer, impulsionando-a, mesmo sem saber exatamente por que a explorar aquele lugar. Com as mãos trêmulas, ela puxou o velho molho de chaves do bolso, um amontoado de pequenos ferroados que, aos olhos dela, sempre haviam servido apenas para garantir o cumprimento estrito de ordens. Naquele instante, porém, aquele instrumento se tornou a porta para um segredo imenso, uma oportunidade e um risco. A chave que girou no trinco produziu um som quase inaudível, mas para ela representava o estalo de uma prisão que começava a ceder. O ar dentro do quarto proibido estava parado, impregnado de uma fragrância antiga, uma mistura de móveis velhos, cortinas pesadas e um silêncio quase sufocante. Ela acendeu a lâmpada do teto, que soltou um brilho opaco, revelando um aposento luxuoso, mas estranhamente vazio. Nada ali parecia fora do comum para qualquer visitante comum, apenas as paredes forradas por fotos e quadros que mostravam sorrisos falsos e momentos congelados em um tempo que ela não pertencia. Seus olhos foram atraídos, porém, para um pequeno detalhe fora do lugar, uma caixa metálica escondida atrás de um grande espelho antigo, apoiado encostado na parede, como se fosse parte de um cenário que jamais deveria se deslocar.
Com a respiração contida e o coração batendo acelerado, ela ergueu o espelho e a caixa se revelou pequena, fria, com um fecho simples, mas que parecia carregar o peso de um segredo enterrado. Dentro da caixa repousava uma câmera. Não era uma câmera comum, era pequena, quase discreta, do tipo que se escondia para não ser vista, um olho silencioso que registrava o que não deveria ser registrado. O objeto parecia pulsar em suas mãos, impondo uma sensação de urgência e medo. O choque da descoberta atingiu-a em cheio. Na verdade, ela não sabia ao certo o que aquela câmera fazia ali, porque estava escondida tão cuidadosamente naquele quarto que ninguém tinha acesso, e o que seria capaz de revelar. Aquele objeto frágil, mas poderoso, era como um clarão na escuridão, uma luz que poderia iluminar coisas ocultas há muito tempo e talvez transformar para sempre o que ela julgava ser a realidade invisível daquela casa. Mas o medo veio junto. O que poderia acontecer se alguém a surpreendesse ali? A ideia de ser descoberta no quarto proibido já fazia o suor escorrer por sua testa. Ainda assim, o peso da dúvida e da curiosidade a empurrava para frente. Era como se a câmera fosse a chave não apenas daquele espaço físico, mas de uma verdade muito maior, capaz de definir seu futuro, ou destruí-lo. Ela sentou-se no chão, o corpo pesado, e com dedos hesitantes, mexeu nos pequenos botões da câmera. Uma tela minúscula se acendeu e imagens começaram a surgir, quase tão silenciosas quanto o quarto onde ela se encontrava. O que viu ali a paralisou. Cenas rápidas, rostos que ela reconheceu vagamente, vozes abafadas, gestos que carregavam uma violência velada. O coração pulsava em um ritmo descompassado, e com cada quadro, a sensação de estar olhando para algo proibido se consolidava. Naqueles segundos congelados, a faxineira sentiu a fragilidade da sua própria existência refletida. Ela viu o mundo escondido por trás das cortinas de luxo e pompa da mansão, um universo onde o poder se escondia atrás de máscaras cuidadosamente forjadas e o silêncio era a moeda mais valiosa. A câmera era um espelho que devolvia não apenas a imagem daqueles rostos, mas também a imagem da opressão que sempre sentirá. Uma opressão que não era apenas externa, mas entranhada nas estruturas invisíveis daquela casa. O medo ameaçava sufocá-la no instante seguinte. Se aquilo vazasse, se alguém descobrisse que ela estava ali, que conhecia aquele segredo, tudo o que tinha poderia ruir. A perda do emprego, a exposição, a humilhação pública, tudo parecia uma sombra ameaçadora pronta para envolvê-la. Mas contra tudo isso, uma semente de coragem começava a germinar. Aquela câmera era talvez a única prova tangível do que sempre sentirá e nunca ousara confirmar. Ela soube, naquele momento, que a sua vida mudaria para sempre. Porque ao segurar aquela câmera, não segurava apenas um objeto, segurava a verdade, uma verdade que poderia libertá-la ou destruí-la. A escolha silenciosa passava a ser dela. Era o início de uma batalha invisível, onde a linha entre a justiça e a vingança seria tênue, e onde o menor deslize poderia custar mais do que ela poderia imaginar. Com o corpo ainda tenso, a faxineira guardou cuidadosamente a câmera dentro da caixa e a escondeu novamente atrás do espelho, como se pudesse proteger aquele segredo do mesmo modo que a casa protegia seus sussurros mais escuros. E enquanto trancava a porta do quarto proibido, sentiu a pulsação do medo e da esperança dançando juntas em seu peito, um conflito silencioso que prometia não se acalmar tão cedo. Ela saiu dali não apenas como uma funcionária da mansão, mas como a guardiã de um segredo sombrio, prestes a desafiar um sistema que a reduzia à sombra. A câmera escondida, fria e aparentemente inerte, agora era a centelha que acendia uma revolução silenciosa dentro daquelas paredes onde a dor e o silêncio haviam imperado por tanto tempo. Cada passo dela dali em diante seria marcado por essa descoberta, uma descoberta que poderia destruir, mas também salvar. A tela pequena e trêmula da câmera projetava imagens que aos poucos foram se tornando mais nítidas e angustiantes. Sentada no chão frio daquele quarto proibido, a faxineira sentia o ar rarefeito ao seu redor, como se o peso daquela casa toda tivesse se condensado naquele instante. Os rostos surgiam na tela, conhecidos mas distantes, inimagináveis sob a luz crua da verdade. A princípio, eram cenas corriqueiras, conversas discretas, gestos contidos, a aparente normalidade que ela sempre se esforçara para fingir existir. Mas logo aquele véu começou a desmoronar.
Ela viu um homem que até então acreditava ser apenas o patrão autoritário e distante, aproximar-se de uma mulher da família. A conversa era sussurrada, mas havia um tom de ameaça, um poder que não só punia, mas arrasava. O olhar dela, antes confiante, encolhia-se diante da figura masculina, que dominava o espaço com uma frieza quase desumana. Foi ali que o primeiro nó na garganta da faxineira apertou. Não era apenas um homem exigindo respeito ou obediência. Era alguém que usava o medo como arma, que destruía a dignidade daquelas pessoas, como se fossem meros objetos em seu tabuleiro. A câmera, posicionada num canto escuro, captava os detalhes que jamais deveriam ter sido revelados. A expressão de horror no rosto da mulher, as mãos trêmulas tentando se defender contra um toque que não era amor nem carinho, mas um domínio cruel e silencioso. A voz que se elevava, uma ordem, um grito sufocado, uma súplica calada. Tudo estampado em imagens que esmagavam o peito de quem as via. A faxineira fechou os olhos por um instante, sentindo a mão dela mesma tremer contra o chão, como se quisesse afastar aquela cena da retina, como se a verdade pudesse ser escondida apenas negando-a. Mas não podia ser. Naquele exato momento, a vida inteira da faxineira parecia se condensar naquele quarto escuro, naquela câmera fria e implacável. A dor daquela mulher, a humilhação que ela carregava silenciosamente, reverberava em cada fibra do seu corpo. Era uma dor que ela conhecia muito bem, nascida de invisibilidades, de abusos disfarçados, de palavras não ditas que destruíam por dentro. Era como se aquela câmera fosse uma janela para tudo que ela tivera que sufocar. O medo, a vergonha, o sentimento de impotência que tinha sido sua sombra por tanto tempo. E então, a traição. Uma figura da família se aproximou da mesma mulher, não para socorrê-la, mas para silenciá-la, para garantir que o segredo continuasse embarrado sob camadas de luxo e convenções. Havia um acordo sombrio demais para ser nomeado, um pacto de silêncio que a câmera, fria e imparcial, desnudava de forma brutal. A faxineira sentiu seu coração apertar, sufocado pela injustiça que explodia diante de seus olhos. Aquela não era apenas uma cena de abuso, era uma pintura grotesca do poder corrompido, daqueles que deveriam proteger e amparar, mas que preferiam enterrar a verdade para manter seu império intacto. Um filme de humilhação, medo e submissão se desenrolava diante dela, cada quadro uma facada desferida na alma. A faxineira se viu refletida naquela mulher tão pequena e fragilizada, tão abandonada à própria sorte numa casa que prometia segurança mas oferecia apenas opressão. Era mais do que dor física, era o estrangulamento silencioso da dignidade, a erosão de quem, como ela, conhecia a humilhação invisível, aquela que não se vê nas manchetes, mas que destrói vidas em silêncio. As lágrimas brotaram lentamente sem pressa, enquanto ela absorvia tudo. O rosto que antes parecia cansado agora carregava uma expressão endurecida, como se aquela cena a tivesse transformado irreversivelmente. A injustiça não era algo distante ou abstrato. Era palpável, cravada na pele daquela mulher, na voz abafada que implorava por socorro, na traição que selava seu destino sem piedade. E mais que isso, era a traição que se estendia a ela mesma, a faxineira que acreditara ser apenas um espectador, mas que agora não podia mais fugir do que via. O quarto parecia girar ao seu redor, a respiração falhava, o tempo se dilatava. A câmera não mentia. Não havia como esconder aquela verdade quando ela se mostrava tão crua, tão despida de qualquer possibilidade de negação. As imagens a desarmavam, quebrando suas defesas, deixando-a exposta ao sentimento avassalador de impotência e raiva. Por um instante a faxineira sentiu que as lágrimas eram o único elo que ainda lhe restava para segurar o que restava de sua humanidade diante da brutalidade que se revelava. Ela deixou que a cena se demorasse em sua memória, sabendo que aquilo não era um ponto final, mas o começo de algo maior. O silêncio do quarto proibido tornava-se uma prisão ainda mais pesada, mas dentro dela, uma fagulha, quase imperceptível, começava a arder. A verdade encontrada ali, por mais dolorosa que fosse, tinha o poder de quebrar o ciclo de silêncio e invisibilidade, o que a fazia estremecer de medo e esperança ao mesmo tempo. Com as mãos ainda trêmulas, a faxineira desligou a câmera e aguardou com um cuidado quase reverente, como quem protege uma ferida aberta. Ela sabia que aquela revelação era um fardo que poderia esmagá-la, mas também um chamado para resistir.
A humilhação que lhe fora imposta durante anos parecia condensada naquele instante, pesando sobre seus ombros como uma sentença, mas não havia alternativa senão seguir adiante, mesmo que o caminho fosse uma jornada dolorosa e incerta. E assim, naqueles minutos que pareceram eternos, a faxineira compreendeu que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. A câmara silenciosa testemunha da crueldade escondida, havia dissolvido a barreira da ignorância e a lançado no epicentro de um conflito invisível onde a justiça, a verdade e a dignidade se chocariam contra as muralhas impenetráveis do poder. A dor da humilhação não era mais um peso solitário. Era agora a força que a impulsionava para uma batalha que ela sabia, intimamente, que precisava enfrentar. O quarto permanecia silencioso e vazio, mas dentro dela uma tempestade se formava, violenta e incontrolável. Aquelas imagens tão cruéis e reais não eram apenas cenas gravadas, eram facas fincadas fundo em sua alma, despertando feridas que ela acreditava enterradas sob a rotina sufocante da mansão. O medo brotava em seu peito como um espinho que se aprofundava a cada batida, o medo que caminhava lado a lado com a raiva, um fogo intenso ardente, que consumia suas forças e lhe roubava o ar. A angústia era um nó apertado na garganta, um grito silencioso que não podia ser lançado ao mundo, porque o mundo lá fora ainda desconhecia aquela verdade, e o preço de revelá-la poderia ser uma sentença de isolamento e perda. Ela sentiu o corpo encolher sob o peso da vergonha, um sentimento traiçoeiro que se enraizava em seu peito e se espalhava por todo o seu ser. Aquela vergonha não vinha da culpa, mas da exposição involuntária, exposta à crueldade de um sistema que a via como invisível, um objeto descartável em meio aos sussurros hipócritas da elite que habitava aquela casa. Sabia que se alguém descobrisse, o julgamento seria imediato. Olhares carregados de desprezo, palavras doces por fora mas afiadas como lâminas por dentro, a suspeita sempre pronta para desacreditar sua voz. A humilhação que já sentirá tantas vezes ganhava agora uma dimensão nova, pois ela já não era apenas a serva invisível, mas a portadora de um segredo que muitos queriam enterrar. O isolamento começou a se materializar rapidamente. Com cada passo que dava, sentia os olhares furtivos, as conversas cessando ao seu redor, o silêncio pesado se tornando um muro entre ela e qualquer possibilidade de conforto. Era como se as paredes da mansão absorvessem sua angústia para torná-la ainda mais solitária. Os poucos rostos que antes lhe dirigiam um aceno ou um sorriso se afastavam, evitando o contato como se sua presença carregasse uma sombra perigosa, um presságio incômodo. A faxineira percebeu que mesmo entre os invisíveis havia uma divisão cruel, quem permanecia ao lado do poder e quem se tornava pária por carregar sua verdade. Dentro dela, a raiva crescia, se tornando um grito mudo que ecoava no vazio de seus dias. A raiva daqueles que a subestimavam, que a tratavam como se seu sofrimento fosse apenas um detalhe sem importância, uma incógnita sem rosto. A raiva por ter sido enganada, usada como peça de um jogo que jamais pediu para estar dentro, mas principalmente a raiva por sentir a impotência do próprio medo, que a paralisa e impede que ela se levante imediatamente contra as injustiças que lhe foram impostas. Era uma raiva amarga, misturada com a dor da humilhação repetida e silenciosa, um ciclo vicioso que parecia não ter saída. As perdas começaram a se acumular no seu horizonte. Perdas invisíveis mas profundas, a perda da confiança nas pessoas que a cercavam, mesmo naquelas minúsculas esperanças de justiça que ela guardava para si. A perda do espaço seguro que, apesar de tudo, a mansão representava, um lugar onde, por mais opressor, ainda encontrava um trabalho, uma rotina, um sentido mínimo de estabilidade. Agora, esse espaço se tornava uma prisão onde cada passo era uma lembrança daquilo que ela tinha descoberto, mas não podia compartilhar. Perdas emocionais que a isolavam ainda mais, criando uma fortaleza de silêncio ao seu redor, reforçada tanto pelo medo quanto pela vergonha. A faxineira não podia evitar o sentimento de estar afundando em uma solidão profunda, um vazio criado pelo peso da verdade e pelo medo do mundo lá fora. Cada setor da mansão, cada corredor e cada quarto, antes apenas partes do cenário de sua vida diária, agora pareciam armadilhas onde sua vulnerabilidade poderia ser descoberta a qualquer instante. A ideia de voltar ao trabalho parecia uma tortura. Enfrentar os olhares que não via, as intenções ocultas nas palavras não ditas. Mas fugir não era uma opção.
A verdade estava ali, dentro daquele pequeno aparelho que guardava uma história que não era apenas dela, mas que a transformava, irrevogavelmente, em uma testemunha e, ao mesmo tempo, em uma refém daquela trama escura. No fundo, entretanto, a dor profunda trazia junto um resquício de clareza. Por mais esmagadora, a humilhação começava a se transformar lentamente em determinação silenciosa. Era um passo tímido, quase imperceptível, mas real. Algo dentro dela se recusava a ceder ao completo desespero. A faxineira entendeu que o medo a isolava, mas era também o medo que a mantinha viva, a mesma força que deveria, um dia, impulsioná-la a romper o silêncio. Por enquanto, ela se permitia sentir a intensidade da dor, o peso da injustiça e da humilhação, porque era nesse terreno escuro que a coragem começava a germinar, frágil e ainda oculta, como uma promessa delicada de que haveria, sim, uma forma de virar a página. Enquanto o tempo passava, a solidão do quarto proibido e o vazio da mansão não deixavam dúvidas. A batalha que se anunciava seria dura, marcada por perdas e julgamentos que poderiam esmagar o que restava de sua força. Mas no fundo daquela mulher cansada, marcada e silenciosa, algo começava a se acender, um fogo pequeno, porém resistente, que não permitiria que ela fosse só mais uma sombra esquecida na escuridão da casa. A humilhação e o medo não tinham ido embora, mas tinham se tornado parte do combustível para uma luta que ainda estava para começar, um enfrentamento que exigiria mais que coragem, exigiria uma força capaz de transformar a dor em uma arma contra o silêncio. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio inquietante que pairava sobre a mansão, como uma névoa densa prestes a se dissipar, mas que ainda escondia as formas difusas de um perigo invisível. A faxineira sentia cada vez mais o peso do olhar invisível sobre si, como se as paredes, testemunhas mudas de tantas histórias, agora a observassem com um interesse inquietante. Ela não sabia exatamente o que buscava, mas algo lhe dizia que a verdade que carregava não era simples, nem se limitava à figura imponente do patrão. Havia mais, muito mais por trás daquele ar de autoridade e silêncio. Foi numa tarde em que a luz rareava pelas janelas altas, quando ela percebeu um detalhe quase imperceptível, um fragmento de conversa abafada, entre vozes que não deviam ser ouvidas por ela, vindas do escritório onde o patrão costumava se trancar. Com o coração acelerado, permaneceu sobre a soleira da porta entreaberta, tentando captar alguma palavra, algum indício que pudesse iluminar os contornos daquela sombra que a consumia. Uma voz grave falava com firmeza, mas havia um tom de medo, de pressa até, e outra respondia com uma risada baixa, cruel, como se aquela urgência fosse uma peça num jogo maior, no qual a faxineira era apenas uma peça desconhecida prestes a se mover. Eles não podem saber. Se isso vazar, tudo acaba, disse a voz masculina, com uma dureza que congelava o ar. Estamos fazendo o que deve ser feito. Sempre fizemos, replicou a outra com uma calma perturbadora. A faxineira recuou silenciosamente, mas aquela conversa se apegou à sua mente como uma sombra difícil de sacudir. Porque ela nunca tinha ouvido falar dessas coisas. Porque tudo sempre parecia tão contido, tão cuidadosamente escondido. O patrão, com toda sua frieza e autoritarismo, agora parecia apenas uma peça numa engrenagem maior, um rosto que escondia mãos invisíveis. Nos dias seguintes, enquanto continuava suas tarefas rotineiras, ela começou a perceber pequenos sinais, quase imperceptíveis nos detalhes cotidianos da mansão. Correspondências cuidadosamente lacradas, registros que desapareciam misteriosamente ao serem consultados. Olhares trocados entre criados e funcionários que se fechavam num silêncio cúmplice quando ela se aproximava demais de alguma conversa. Havia uma coreografia invisível, uma rede de silêncio que mantinha aquele lugar intacto, como se cada um tivesse um papel a cumprir para proteger segredos que não podiam ser desvendados. Uma noite, ao recolher objetos deixados em um dos corredores menos frequentados, encontrou uma chave antiga, esquecida dentro de um livro grosso na biblioteca. O metal estava frio e pesado nas suas mãos, despertando um temor crescente. Não havia nada nos seus dias que explicasse aquela chave. Parecia um vestígio enterrado no tempo, como se a mansão guardasse não só paredes, mas portas que nunca deveriam ser abertas. Ela não sabia ao certo para onde aquela chave levaria, mas o simples fato de tê-la encontrado parecia um convite silencioso, uma provocação para que ela fosse mais fundo, para que não desistisse da busca pela verdade.
Sua mente trabalhava incessantemente, tentando montar um quebra-cabeça cujas peças estavam espalhadas por sussurros, olhares e objetos perdidos. O patrão, por sua vez, manteve sua postura implacável, mas algo em seus gestos e palavras começava a parecer menos autêntico, mais calculado. Havia momentos em que ele parecia obscuramente desconfortável, como se carregasse um fardo invisível. Talvez não da culpa que ela lhe atribuía, mas do peso de um segredo que o dominava e que ela ainda não compreendia completamente. Entre os empregados da casa, algumas conversas começaram a ser ouvidas em sussurros, longe dos ouvidos curiosos da faxineira, mas que ela captava por pura intuição. Mencionavam nomes que pareciam vagos, quase esquecidos, mas que tinham um tom de autoridade e ameaça, figuras que não pertenciam à família, mas que controlavam partes do destino da mansão e daqueles que nela viviam. Ela percebeu que a verdade era como um espelho quebrado, com cada fragmento refletindo uma parte da realidade, mas nunca a imagem completa. O que parecia ser um problema pessoal, uma luta contra um homem frio e autoritário, era na verdade um nó muito mais complexo, entrelaçado com interesses obscuros e forças que ultrapassavam seu entendimento. E finalmente, naquela manhã silenciosa, quando abriu um armário restaurado há pouco, encontrou, escondida entre os papéis antigos, uma série de documentos que não apenas confirmavam suas suspeitas, mas anunciavam um enredo de traições e manipulações refinadas. Neles, nomes surgiam e desapareciam, cifras e acordos secretos, tudo conectado a uma teia que se estendia muito além daquela casa, reverberando em lugares onde o poder e a impunidade se confundiam. Ela sabia que ao descobrir isso, não estava apenas reconstituindo uma história escondida, estava cavando um abismo sob os pés de quem parecia imbatível. Mas também sentia que quanto mais desvendava, mais perigoso se tornava seu caminho. Não era apenas uma questão de enfrentar o patrão, de exigir respostas, era encarar uma estrutura de poder silenciosa e cruel, que se protegia através do medo e da obediência cega. Naquele instante, a faxineira compreendeu que a dor e a humilhação que sentiu até ali eram só o começo de uma batalha entre luz e escuridão, onde a verdade não era um simples combate entre o oprimido e o opressor, mas uma guerra silenciosa em que cada segredo revelado podia ser a fagulha para pôr fim a uma ordem que se alimentava do silêncio e da invisibilidade. E mesmo com o coração apertado e a insegurança esmagadora, algo dentro dela se inflamava, uma certeza tênue mas real. Aquela história não acabaria ali, e ela, pequena, invisível, cansada, estava destinada a ser a voz que quebraria o silêncio, por mais que custasse. A partir daquele instante, a mansão se tornou para ela um tabuleiro silencioso, cujos movimentos precisavam ser calculados com cautela e precisão. Os corredores, antes apenas caminhos por onde passava sem ser notada, agora pareciam esconder segredos em cada sombra, em cada porta entreaberta, em cada objeto esquecido. A faxineira não podia mais se limitar a limpar, precisava observar, escutar com atenção redobrada, montar as peças dessa trama invisível que ameaçava engolir tudo à sua volta. O medo ainda lhe apertava o peito, mas a necessidade de entender superava qualquer hesitação. Seus olhos atentos começaram a captar detalhes que antes lhe escapavam. Olhares nervosos entre os empregados, pequenas mentiras encobertas com sorrisos forçados, passos apressados para longe de quartos específicos, vozes abafadas que cessavam abruptamente quando ela se aproximava. Cada recanto da casa parecia sussurrar conspirações, e a câmera oculta atrás do espelho já não era apenas um objeto, mas um farol que iluminava a extensão do silêncio forçado. Ela sentiu que precisava ir mais fundo, mesmo sem saber exatamente onde aquelas pistas a levariam. A rotina da mansão passou a ser vasculhada com um olhar investigativo. Ela memorizava horários, anotava mentalmente detalhes aparentemente insignificantes, como um pedaço de papel amassado deixado de lado, uma porta entreaberta em um aposento que deveria estar sempre trancado, ou uma expressão fugidia de alguém que a fitava por um instante antes de desviar os olhos. Cada pedaço fragmentado da verdade se tornou uma pequena chama que insistia em não se apagar. Havia um quarto em especial que sempre despertava uma tensão estranha entre os moradores da casa. O patrão tratava-o como uma redoma inviolável, e mesmo os empregados evitavam se aproximar dali. Uma vez, ao recolher roupas, a faxineira ouviu um murmúrio abafado vindo daquele aposento proibido, vozes tão distantes que pareceram quase um eco de medo e ameaça. Mas aquilo a instigou mais ainda.
Se algo precisava ser escondido a 7 chaves, era porque continha uma peça vital daquela grande engrenagem de dor e injustiça. A cada dia, a investigação silenciosa da faxineira começava a deixar rastros discretos, quase imperceptíveis. Ela tomou cuidado de esconder em seu quarto pequenos objetos que encontrava, evidências de uma verdade que não podia ser revelada às pressas. Um pedaço de jornal com uma manchete antiga, uma chave misteriosa, um bilhete com palavras meio apagadas. Tudo formava um mosaico nebuloso, que ela tentava montar com a paciência de quem sabe que o tempo não é aliado, mas também não pode ser inimigo. Foi durante uma dessas buscas cautelosas que percebeu mudanças sutis no comportamento do patrão. Antes impassível, ele agora mostrava sinais de irritação velada, seus olhares se tornavam mais cruéis e calculados, suas palavras, mais afiadas e cheias de subentendidos. Parecia controlar o ambiente com uma tensão quase palpável, como quem teme que um castelo de cartas desabe a qualquer momento. Isso só confirmou para a faxineira que sua investigação já não passava despercebida, uma lâmina invisível era apontada contra ela. Mesmo assim, ela não recuou. Em conversas breves e cuidadosas com outros funcionários, colheu fragmentos de histórias truncadas, olhares de aviso e até resignação. Alguns tinham medo de falar, outros pareciam cúmplices silenciosos. A faxineira entendeu que ali havia uma rede de silêncios e acordos que se sustentava a duras penas pela intimidação e pelo medo, um sistema que moldava comportamentos e escondia verdades. O desafio era atravessar essa muralha sem se quebrar. Certa noite, aproveitando a tranquilidade que caía sobre a mansão, ela se esgueirou até a biblioteca. Era um lugar onde os ecos do passado pareciam morar entre os livros empoeirados. Ali encontrou registros antigos, fotos amareladas e documentos escondidos, deixados para trás por aqueles que já não tinham mais voz. Entre eles, um diário rasgado chamou sua atenção, páginas dispersas, escritas com uma caligrafia trêmula e cheia de medo. As poucas linhas que conseguiu ler revelavam uma história de ameaças veladas, traições sussurradas e um poder obscuro que se estendia muito além das paredes daquele sobrado. Cada descoberta pesava como uma pedra sobre seus ombros, mas também inflamava uma determinação inquebrantável. Ela sabia que cada segredo revelado era uma pequena vitória contra o silêncio que a oprimia. Aos poucos, a dor que a amarrava à invisibilidade começava a se transformar em uma força silenciosa, quase letal, capaz de desestabilizar um império construído sobre a mentira e a imposição. Ainda assim, a faxineira mantinha a discrição absoluta. Sabia que qualquer desatenção poderia colocar tudo a perder, sua segurança, sua dignidade e até sua vida. A mansão que antes parecia um labirinto sem saída começava a se mostrar como um palco de confrontos invisíveis, onde ela dançava entre sombras, buscando a luz tênue da justiça. E enquanto caminhava entre os corredores escuros, sentia o peso da espera e da tensão crescendo no ar. Algo muito maior do que imaginava se escondia por trás da fachada de poder daquela família. E ela, pequena e silenciosa, estava prestes a se tornar a chave que poderia abrir as portas do segredo mais sombrio da mansão, mesmo que para isso precisasse enfrentar o medo, a humilhação e as forças que tentavam calar sua voz. A investigação silenciosa havia começado, e nada nem ninguém poderia deter o caminho que agora ela trilhava. O silêncio da noite na mansão parecia, paradoxalmente, o mais alto dos ruídos para quem, como ela, começava a escutar suas próprias emoções com uma clareza inédita. A faxineira sentia o peso da escuridão não apenas nas sombras que abraçavam os corredores vazios, mas na tumba invisível onde sua alma por tanto tempo fora enclausurada. Cada passo que dava, cada suspiro contido, começava a ecoar com uma firmeza nova, uma pulsação que não apenas resistia, mas desafiava. Era estranho, quase avassalador, esse despertar silencioso. A mesma dor que antes a imobilizava, esmagando seus sonhos sob camadas de humilhação e silêncio, começava a diluir-se, cedendo espaço para uma força que brotava das raízes mais profundas do seu ser. Não era apenas coragem, era a dignidade resgatada de um passado que insistia em ser mais do que a soma dos seus fracassos invisíveis. Agora, ela estava pronta, não só para sobreviver, mas para lutar. Durante meses, a mansão tinha sido um cárcere disfarçado, um palco onde se representava uma peça cruel em que seu papel parecia eternamente coadjuvante e sua voz, uma sombra perdida no vento. Mas naquela madrugada, enquanto as estrelas se escondiam atrás das nuvens espessas,
ela compreendeu que a invisibilidade que aprendia também podia servir de escudo. A sutileza de seus movimentos, a atenção minuciosa aos detalhes, a paciência quase doentia que ela cultivava não seriam mais sinais de submissão, mas de estratégia. Ao examinar novamente os fragmentos de documentos que descobrira, revendo as imagens da câmera oculta com olhos agora mais afiados, ela já não via apenas cenas de sofrimento e traição. Via linhas de conexão, padrões sutis de manipulação e falsidade, pistas que precisariam ser costuradas com cuidado para desfiar o novelo enroscado da corrupção. A faxineira planejava, agora. Cada noite era um exercício de reconstrução, uma montagem silenciosa onde ela organizava os pedaços da verdade que, apesar do medo, teimava em emergir. A transformação interna não foi rápida nem indolor. Aquele processo exigia uma coragem quieta, feita de pequenos atos de rebeldia que não chamavam a atenção, mas minavam as bases do que parecia inabalável. Recusar-se a aceitar o destino imposto foi um desses gestos. Recusar-se a ser apenas uma sombra, um corpo presente mas ausente na narrativa da casa. Ela aprendeu a esconder seus pensamentos como quem guarda uma arma secreta, a falar com olhares e gestos calculados, a manobrar entre suspeitas e ameaças veladas com a frieza que a situação exigia. Mais do que tudo, sua mente se aguçava para o que veria. Sabia que qualquer passo mal dado poderia custar caro. O preço poderia ser sua demissão, sua exposição, ou até algo pior. Mas o medo, antes dominador e absoluto, agora se tornava uma chama controlada, uma energia que alimentava sua determinação. A faxineira começava a entender que a verdadeira batalha não era apenas contra o patrão ou os rostos conhecidos da mansão, mas contra um sistema invisível que sustentava a opressão por meio do silêncio, da cumplicidade e do medo. E assim, num equilíbrio delicado entre vulnerabilidade e força, ela ensaiava sua revolução silenciosa. Cada novo contato entre os funcionários, cada conversa medida, cada olhar que buscava alianças ocultas, era um passo na construção de uma rede subterrânea de resistência. Alguns pareciam responder ao seu chamado velado, compartilhando fragmentos do que sabiam ou suspeitavam, enquanto outros permaneciam enredados no medo ou no interesse próprio. Ela soube, então, que não poderia confiar em todos, mas também que não precisava disso, bastava uma centelha para iniciar o incêndio. No fundo, seu corpo ainda carregava as marcas do que sofreu, os olhares reprovadores, as vozes duras, a sensação de não pertencer àquele mundo. Mas esses fantasmas que antes a arrastavam para o abismo da desesperança, agora alimentavam sua convicção de que sua luta era justa e necessária. Era como se finalmente estivesse reconhecendo o valor de sua própria existência, não mais como um objeto descartável, mas como uma força viva capaz de desafiar o silêncio e a mentira. Naquela noite, enquanto os primeiros raios de sol tocavam as janelas da mansão, um novo capítulo se desenhava dentro dela. A faxineira sabia que o maior dos perigos ainda estava por vir, que a revelação da verdade poderia desencadear tempestades imensas, mas, pela primeira vez, não se viu como vítima indefesa. Era uma mulher em transformação, cuja alma ferida forjava uma armadura invisível, pronta para encarar o sistema que a oprimia e para reivindicar uma justiça que há tanto tempo lhe fora negada. A caminhada até ali fora longa e tortuosa, mas ela compreendia que o caminho para a libertação exigia mais do que um grito de revolta, exigia paciência, inteligência e uma coragem profunda que silenciosamente já começava a incendiar as trevas da mansão. E mesmo com o coração ainda pulsando rápido diante da incerteza do que viria, a faxineira sentia pela primeira vez que estava regendo sua própria história, escrevendo linhas de dignidade onde antes só havia o vazio do silêncio imposto. Assim, naquela quietude carregada de tensão, a semente da mudança germinava, invisível ainda para muitos, mas impossível de ser ignorada por ela mesma. O jogo mudava, e quem antes se via apenas à margem da existência agora começava a desenhar as fronteiras de um poder que nasceria não da opressão, mas da verdade que o medo não poderia mais conter. O silêncio daquela noite parecia pesar mais que nunca dentro da mansão. Cada sombra dançava nas paredes decoradas com elegância, mas carregava um segredo que até então ninguém ousara desvendar. Ela, a faxineira que por meses trilhara um caminho tortuoso entre o medo e a coragem, agora se encontrava diante de uma verdade que reescrevia toda a história que imaginara conhecer. A câmera escondida só fora o começo.
O que se escondia além dela era muito maior, muito mais sombrio e, sobretudo, devastador. Enquanto revisava as gravações recuperadas, a imagem tremia a cada cena, como se o próprio ar entre aquelas paredes se tornasse sufocante. Não se tratava apenas do patrão autoritário e frio, aquele homem que parecia controlar a casa com um punho de ferro. O verdadeiro marionetista, o antagonista supremo, era invisível e ainda mais cruel, uma teia de silêncio, poder e manipulação construída pela própria família na qual ele estava inserido. Ela descobriu documentos ocultos, mensagens trocadas em códigos, e rostos que surgiam apenas em sombras, ordenando, ameaçando e manipulando para garantir que nada jamais vazasse. O patrão, antes figura maior do medo, era apenas uma peça dentro de um jogo muito mais vasto e perigoso. A mansão que outrora fora apenas seu lugar de trabalho havia se transformado em um palco onde o poder se ocultava sob a máscara da tradição e do sangue. Ela entendeu, com uma dor silenciosa que pesava no peito, que o abuso e as traições que testemunhara eram apenas sintomas de uma doença profunda, enraizada em gerações que se recusavam a deixar seus esqueletos no armário. Cada gesto mesquinho, cada olhar condescendente que a humilhara, cada palavra proferida com desprezo era parte de uma estratégia cruel para manter a ordem, e ela era apenas uma sombra para essa elite. Mas o que a atingiu com mais força foi perceber o quanto essa conspiração invadia espaços antes inimagináveis. Não era apenas a família, era um sistema inteiro protegido por alianças veladas, interesses obscuros e um código de silêncio tão antigo quanto as próprias paredes daquela casa. A verdade a fez sentir-se pequena e gigantesca ao mesmo tempo, pequena diante do poder esmagador que enfrentava, gigante pela coragem silenciosa que começava a brotar em seu interior. Nas imagens da câmera, além dos episódios de violência e manipulação direta, surgiam detalhes sutis, conversas abafadas, planos que mencionavam proteger o legado e manter a reputação a qualquer custo. Era a confirmação de que aquilo que parecia ser o conflito entre ela e o patrão era, na essência, um embate contra um sistema que controlava vidas, destinos e histórias, impedindo a justiça de florescer. A revelação era um golpe inesperado, uma inversão que removia o manto do vilão de um rosto e o colocava em outro, mais sombrio e enigmático. Sente-se na penumbra do quarto proibido, as mãos tremendo, não mais de medo, mas de uma adrenalina que misturava revolta e determinação. Ela sabia que aquele segredo novo carregava em si um perigo imenso. Expor aquilo significaria desafiar séculos de impunidade, colocar em risco tudo o que tinha. Mesmo assim, a sensação que agora definia seu ser não era mais de silêncio ou resignação, mas de uma urgência avassaladora. Era como se, pela primeira vez, sua voz pudesse ecoar não apenas para si mesma, mas para todos que já foram ignorados e humilhados naquele lugar. Em suas reflexões vinha a clara percepção de que o patrão, tão rigoroso e ameaçador, na verdade, lutava contra correntes internas, uma linha tênue entre manter algum controle e ser esmagado por forças que nem ele dominava completamente. A complexidade daquele homem, antes reduzido a um tirano frio, passou a ser uma peça em um tabuleiro maior, um peão na engrenagem de uma máquina de opressão arquitetada muito antes dele aparecer. Essa nova visão era ao mesmo tempo libertadora e assombrosa, pois mostrava o quanto a verdadeira luta estava longe de ser contra uma única pessoa. Ela percebeu que não poderia mais confiar em aparências, o poder se escondia em sorrisos polidos, em juramentos familiares, em alianças silenciosas que atravessavam gerações. A mansão guardava mais do que segredos, guardava verdades que, se reveladas, teriam o potencial de derrubar impérios e mudar a ordem estabelecida. Era isso que silenciosamente ela carregaria adiante, a missão de desvelar essa conspiração, mesmo que no preço estivesse sua segurança, sua paz e talvez sua própria identidade. O peso dessa revelação a transformava por dentro. Aquele momento era um divisor de águas, onde o medo se misturava com uma chama que, embora tênue, começava a iluminar os corredores escuros da justiça. Ela entendia que não se tratava mais de apenas buscar sua própria vindicação, mas de enfrentar um monstro que se alimentava do silêncio coletivo. Sua dor tornava-se um grito silencioso, uma promessa de que nada mais ficaria escondido. Naquela noite, enquanto o relógio da mansão marcava as horas lenta e impassível, a faxineira sabia que sua batalha ultrapassava a família, o patrão, e os fantasmas que outrora a aprisionavam. Ela encarava a verdade nua e crua.
A verdadeira armadilha estava no sistema, na rede invisível que sustentava a mentira e a injustiça. Mas pela primeira vez ela não estava sozinha. A sombra que carregava começava a se afastar, dando lugar a uma mulher que, apesar da dor, encontrava na revelação suprema força para reescrever sua história e talvez, quem sabe, a de todos que vivem sob o mesmo jugo. O jogo mudava, e com ele se abria uma fresta para a justiça silenciosa, aquela que não precisaria de gritos para ecoar, mas que se apoiaria em verdades reveladas, reviravoltas inesperadas e a coragem de quem ousa desafiar a escuridão. A faxineira tinha em mãos a chave para essa nova realidade, e nada, nem mesmo o medo ancestral, poderia apagar a faísca que acabará de acender. A mansão, que por tanto tempo pareceu um cárcere silencioso, agora se mostrava como o palco de uma transformação inevitável. A faxineira antes reduzia a uma figura sem voz, sentia em seu peito uma onda de emoção que a surpreendia pela intensidade. Era como se cada passo dado naqueles corredores escuros tivesse sido uma preparação para este instante, o momento em que toda a dor, o medo e a humilhação finalmente encontrassem um sentido, uma libertação. Ela se sentou no chão do quarto proibido, ainda tateando os fragmentos da câmera escondida em suas mãos. As imagens que vira nos últimos dias não eram apenas provas, eram lágrimas congeladas, gritos mudos de injustiças que atravessavam gerações. Mas pela primeira vez, aqueles relatos de sofrimento não a aprisionavam. Em vez disso, deferiam-lhe uma força silenciosa, uma dignidade que começava a brotar das cinzas da opressão. A mente antes consumida pelo peso da invisibilidade, agora se iluminava pela clareza da verdade. Ela compreendeu que seu valor não estava definido pelo olhar enviesado do patrão ou pela indiferença da elite que ali residia. Seu valor residia na coragem que encontrou para enfrentar o que muitos preferiam esconder, na bravura de ser testemunha e voz ao mesmo tempo. A sensação era paradoxal, o medo ainda rondava sim, mas estava diluído por uma esperança que não se apagaria facilmente. Nos dias que se seguiram à descoberta da conspiração, a faxineira passou a sentir a mudança reverberando não só dentro dela, mas em outros que também se sentiam aprisionados. Pequenos gestos começaram a romper o silêncio, olhares furtivos de reconhecimento, sussurros de apoio, uma troca invisível de forças entre aqueles que em diferentes níveis compartilhavam as mesmas dores. Ela não estava mais sozinha naquela luta, seu ato silencioso e incisivo havia acendido uma chama que se espalhava. A justiça, contudo, não vinha de um tribunal ou de uma lei escrita em páginas imaculadas. Era uma justiça visceral, íntima, que restaurava a alma antes mesmo de mexer nos alicerces do poder. Era a justiça de saber que a verdade, por mais cruel que fosse, havia sido finalmente revelada. Que aquela escuridão tão cuidadosamente cultivada não teria mais lugar para crescer. Que o silêncio imposto fora quebrado por uma voz simples, mas indomável. Ela encontrou nos olhos do patrão, agora não mais apenas um símbolo de opressão, uma sombra de reconhecimento. Aquele homem que tantos julgavam um tirano absoluto se mostrava, na verdade, um prisioneiro da própria casa, amarrado por segredos maiores do que ele. A faxineira não sentiu vingança nem rancor, sentiu compaixão. Compreendeu que a verdadeira batalha é muito mais antiga e complexa do que parecia, um jogo de poder que ultrapassava indivíduos e se estendia pelas gerações, alimentando-se do medo e da cumplicidade. Mas, acima de tudo, ela sentiu sua alma reverberar em uníssono com o que restava de dignidade humana naquela mansão. A partir daquele momento, a faxineira não era mais uma sombra. Era uma mulher inteira capaz de, mesmo com todas as cicatrizes, olhar para o futuro com uma força renovada. O peso da humilhação havia sido substituído por uma promessa, a promessa de nunca mais se calar, de usar a verdade como escudo e espada e de lutar, a seu modo, por todas as vozes silenciadas que ainda precisavam ser ouvidas. Quando ela finalmente deixou aquele quarto proibido, não carregava mais apenas a câmera escondida, mas uma nova identidade. Era a identidade daquela que ousou desafiar a ordem estabelecida, que encontrou na dor a semente da transformação, que entendeu que a justiça verdadeira começa dentro, no reconhecimento da própria dignidade, na coragem de ser vista e na determinação em reconstruir, com cada ato, o que parecia irremediavelmente perdido. A casa, antes cinza e opressora, agora parecia respirar um ar diferente, como se a própria esperança tivesse entrado pelas frestas das janelas trancadas.
A faxineira sabia que o caminho seria longo e cheio de incertezas, que o sistema que sustentava tantas máscaras continuaria a lutar para permanecer invisível. Mas havia uma faísca acesa dentro dela, uma luz tênue, sim, mas inextinguível, que carregava o poder de iluminar até as sombras mais profundas. E assim, em meio ao silêncio que antes a aprisionava, nasceu um grito interior. Um grito que não precisava de palavras para ser ouvido, que não buscava aplausos, mas que sabia que ali, naquela mansão e em muitos outros lugares, começava a desenhar um novo capítulo. Um capítulo onde a justiça não seria mais um sonho distante, mas uma chama viva, guiando os passos de todos que um dia se sentiram invisíveis, humilhados e derrotados. Ela sorriu pela primeira vez em muito tempo, com o olhar limpo e a alma leve. A luta estava apenas começando, mas dentro dela existia agora a certeza profunda de que nenhum segredo, por mais sombrio, poderia resistir à coragem de quem decide, enfim, ser livre.